Cada dia que passa, eu sei que você está com mais medo e mais insegurança do mercado cripto, acreditando que o bear market já começou, acreditando que a gente não vai se recuperar dessas quedas. Inclusive, se você tiver altcoins nesse momento, meu amigo, eu sei que você está com muito medo. Por conta disso, hoje eu vou te trazer alguns dados para te explicar exatamente qual região nós estamos e também a gente vai comentar se é hora de dar all-in em Ether. Afinal de contas, um ativo que está aí com 50% de desvalorização desde o topo recente que nós tivemos. Olha só, uma das melhores decisões foi ter começado a distribuir os Ethers lá na região dos 3.600, executando a minha última ordem de venda junto com os meus clientes em 3.200. Hoje, quando a gente olha para Ether em $2.000, pode ser uma excelente região, pode ser um momento da gente dar all-in, pode ser que sim. E eu vou te explicar exatamente isso na nossa análise de hoje. Bom, Gui Telles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, só relembrando para você em que fase nós estamos do Ether. Esse meu indicador aqui, ele nos mostra as fases de bull market e as fases de bear market também. Esse indicador ele tem duas funções e eu vou te explicar, e tem duas maneiras da gente ler esse indicador também. Bom, a última vez que a gente falou sobre isso daqui foi quando o Ether perdeu os 3.100, ou seja, quando o Ether perdesse os 3.100, a gente entraria dentro de uma fase de bear market. O que significa essa fase de bear market? Significa que a gente vai voltar para o fundo anterior? Não. O bear market só significa que nós estamos vivenciando um mercado dos ursos, ou seja, as quedas elas são mais intensas, mais acentuadas, há mais pressão de venda nesse momento. É comum que a volatilidade ela trabalhe a favor desse movimento que é para baixo. Então você, primeiro de tudo, seta suas expectativas sabendo em qual fase nós estamos. Se a gente está em uma fase de bull market, a gente trabalha com a expectativa de que a volatilidade vai jogar o preço mais expressivamente para cima. Isso quer dizer que a gente não pode comprar dentro de um bear market? Não, não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que a gente não pode vender dentro de um bull market? Não, não quer dizer nada disso. A gente só está sabendo em qual momento do ciclo nós estamos naquele ativo para que a gente possa tomar uma decisão. E a gente deve ter uma estratégia diferente em cada momento. Bom, esse indicador aqui também tem a função de nos mostrar como que está essa pressão. Se é um bull market mais intenso ou se é um bear market mais intenso. Esse daqui é somente um indicador para a gente saber qual é a estratégia que a gente vai utilizar. Para quem é mais leigo, para quem não é um analista, para quem não é profissional, pode utilizar esse indicador aqui, obviamente, se tivesse acesso, mas ninguém tem acesso, além do meu time. Mas você pode usar ele de maneira ali que é simplesmente operar a favor do indicador. Ou seja, ficar fora quando a gente estiver em bear market e ficar exposto no ativo quando a gente estiver em bull market. Se você tivesse feito isso, a última vez aqui, você teria comprado o Ether em 1.700 e desfeito ali das suas posições. Vamos considerar que depois aqui deu uma reentrada e saída em seguida, mas você teria saído, vamos considerar aqui, ó, em 3.200. Ou seja, entrou em 1.700, saiu em 3.200. Ficou fora durante toda a queda, reentrou ali, por exemplo, em 2.700 e depois você vai sair lá em 3.100 mais uma vez. Isso, obviamente, se você for uma pessoa que não sabe analisar o mercado, quer utilizar um indicador como esse que te mostra a tendência, a força vigente, de uma maneira mais amadora. Tudo bem, você pode utilizar dessa maneira. Só que se você for mais profissional, obviamente que você pode otimizar, melhorar essa performance, entender muito melhor quais são os pontos e tomar uma decisão de compra e de venda dentro daquelas movimentações, por exemplo, no sentido oposto. Se a gente está em um bear, você compra. Se a gente está em um bull, você vende. Você também pode utilizar isso dessa maneira. Só te explicando como que funciona isso daqui, tá? Porque tem algumas pessoas que olham aqui e acham que eu opero somente nessas reversões de tendência, mas não. Esse é um indicador construído por mim através de dados on-chain só para me ditar qual que é o mercado que nós estamos naquele momento. Bom, quando a gente analisa ali a quantidade de supply no lucro de Ether, agora está uma coisa linda, maravilhosa. Olha só,
A gente sempre deve olhar para vendas quando 90% das pessoas estão no lucro. Quando 90% das pessoas estão no lucro, significa que a gente está vencendo aquela euforia. Significa que as pessoas sempre vão colocar um target mais alto. Quem não viu nenhuma thumb aqui em novembro, em dezembro, falando que Ether iria em $5.000? Ou em $8.000? Ou que Ether iria em $10.000? Quem não viu um tipo de thumb desse no YouTube em novembro ou dezembro? Naquele momento, 90% das pessoas estão no lucro, ou seja, 90% das pessoas estão gananciosas, querendo muito mais, somente olhando para cima e para cima. E bom, são nesses momentos que a gente começa a se desfazer das nossas posições, caso você seja uma pessoa mais profissional, caso você trabalhe com dados e não com sentimentos, caso você use as métricas para tomar decisão. Se você utiliza o oba-oba, a festinha, se você sempre utiliza aquela historinha de que vou comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, uma mansão, uma casa na praia, saiba que você jamais vai conseguir jogar esse jogo da maneira correta. Para que você jogue esse jogo da maneira correta, você precisa sim utilizar os dados para que você tome uma decisão. E quando a gente tem 90% das pessoas no lucro, isso daqui acaba sendo um movimento crítico. Hoje, quando a gente analisa, nós estamos vendo apenas 56% do supply circulante de Ether no lucro. Patamares que nós vimos no bear market passado, patamares de bear market de 2018, ou seja, nós estamos em patamares extremamente baixos. Nós estamos também em patamares ali igual quando o Ether estava em $1.500, ou seja, muitas pessoas estão no prejuízo nesse momento. E bom, a gente pode piorar esse sentimento aqui? Claro que a gente pode piorar esse sentimento aqui, mas eu quero que você saiba que agora a gente já começa a olhar de uma maneira diferente. Diferente de quando nós estávamos aqui em cima. E é muito engraçado porque agora, nesse momento, todo mundo é pai da queda. Todo mundo agora é super corajoso, todo mundo tá falando agora que não é hora das altcoins e que não é hora do Ether. Mas, meu caro, você deveria ter se tocado nisso há 2 meses. Agora não é hora mais de você se desfazer de altcoins, agora não é hora mais de você se desfazer de Ether, agora não é mais a hora de você pensar em vendas, agora é a hora de você pensar em compras. Obviamente que depois que a queda acontece, todo mundo vira pai, né? Todo mundo começa a falar que teve um topo no Bitcoin nos $100.000. Mas hoje é o momento que a gente sabe diferenciar quem são os analistas de quem são os youtubers. A gente sabe que os youtubers são aqueles que só falaram em alta infinita, que foram imprudentes ao longo dos últimos meses, porque não têm a capacidade de fazer uma análise e prever as movimentações do mercado, construir uma estratégia. Aquelas pessoas que foram analistas se protegeram, se desfizeram das suas posições, entenderam que não, Ether não ia em $8.000 de uma vez e que Bitcoin não iria em $200.000 de linha reta. Agora é um momento completamente diferente. É um momento onde sim, a gente deve olhar para os ativos, como eles estão desvalorizados e procurar por estratégias de compra. E eu vou te explicar na análise de hoje se eu vou tomar uma decisão ou não em Ether e vou te explicar isso através de dados. Se eu vou tomar uma decisão ou não de compra de Ether. Bom, continuando nossa análise aqui em Ether, hoje a gente está dentro de uma fase de capitulação bem acentuada em Ether. A gente está vendo que os investidores estão com um prejuízo super acumulado aí, inclusive a gente está vendo realizações de prejuízo acontecendo em Ether, tá? Isso daqui acaba sendo movimentos bullishes para que a gente possa tomar uma decisão de entrada. Porque isso diminui o risco quando a gente tira esse supply, esse desejo das pessoas de conquistarem a sua Lamborghini, a sua Ferrari. Quando a gente tira esse desejo do mercado, as coisas começam a ficar mais positivas, leves, para que a gente possa subir. Aquela euforia, aquele oba-oba, aquela festinha de meme coin do presidente dos Estados Unidos é a fórmula perfeita de que nós estamos em topo. É exatamente o sentimento perfeito para que as pessoas façam cagadas, para que as pessoas começam a se alavancar, para que as pessoas começam a ver o que o Michael Saylor está fazendo e simplesmente acharem que elas vão fazer igual. Olha só, eu já falei várias vezes aqui nesse canal e eu espero que você aprenda isso.
Michael Saylor, ele está simplesmente criando uma alavancagem em cima de uma empresa. Isso vai dar um grande problema no futuro. Michael Saylor, ele é sim um cisne negro que nós temos dentro das criptos nesse momento. Não veja esse cara como um bom moço que está simplesmente colocando o patrimônio da empresa em Bitcoin. Entenda o que esse cara está fazendo. Ele está construindo uma alavancagem e atraindo investidores para que ele possa comprar Bitcoin na empresa. Entenda que ele conseguiu reviver a MicroStrategy através disso que ele está fazendo nesse momento. O que ele está fazendo não é com o patrimônio pessoal dele, ele não é um investidor, ele é simplesmente uma pessoa que está especulando e se alavancando. E isso vai dar um grande problema lá na frente. Então, se você é uma pessoa que idolatra o Michael Saylor, meu amigo, começa a riscar ele da sua lista. Porque no dia que você entender qual que é o processo que ele está fazendo, você vai entender exatamente qual que é o perigo de todas essas decisões que ele está tomando. Bom, entendendo que Ether está tendo realização de prejuízo e algo que eu comentei muito com vocês nos últimos tempos, é que eu viria sim Ether voltando exatamente nesse ponto aqui, que era lá nos $2.000. Quando a gente estava dentro dessa região aqui, muitas pessoas estavam crentes que a gente iria viver uma acumulação aqui para que a gente voltasse a subir. Só que o ponto é que os dados para o Bitcoin não estavam saudáveis, então não, a gente não vai olhar para uma acumulação aqui nesse momento. Afinal de contas, se você olhar o custo médio de quem fez aqui uma acumulação até a queda do atual momento, cara, a gente está falando de 20% de desvalorização. Uma desvalorização bem acentuada em apenas 4, 5 dias ali. Ou seja, aqui para mim não era o momento de acumulação. Mas eu não posso negligenciar que a gente voltou nesse ponto, como eu havia comentado com você. Esse ponto é um suporte. Se Ether fechar abaixo dessa linha branca aqui, as coisas podem ficar mais feias, porque a gente vai fechar abaixo de um suporte e isso vai caracterizar uma perda de suporte. Mas é muito provável que a gente não feche abaixo dessa região. Aqui, para mim, sim, é uma região de aporte. Para mim, aqui, sim, é uma região de entrada em Ether, tá? Quando a gente olha para o RSI, a gente está vendo o RSI em região de sobrevenda, sem considerar que a gente teve uma desvalorização bem acentuada nos últimos dias, de 50%, tá? Junto com movimentos de capitulação, junto com realizações de prejuízo, sim, para mim, aqui é um momento de entrada em Ether. Só que a minha única questão não é se eu vou comprar Ether ou não, não é se Ether está em um bom preço ou não. A minha grande questão dentro do mercado cripto, e algo que eu sempre falo para você, é que eu jogo um jogo de performance. As minhas carteiras, elas jogam um jogo de performance. Eu estou em busca dos melhores resultados, e sim, eu tenho sede por isso, pelos melhores resultados. E se nesse momento eu vejo que Ether está descontado, só que eu comparo ele com Bitcoin e entendo que ele ainda está se desvalorizando perante ao Bitcoin, não tem por que eu tomar uma decisão de entrada no Ether. É melhor que eu tome essa decisão de entrada no Bitcoin. Afinal de contas, se Ether está em uma região que ele pode constituir um fundo, significa que Bitcoin também vai constituir um fundo. E se eu analisar o momento que nós estamos vivenciando para o Ether, ainda é um momento de desvalorização perante ao Bitcoin. Cara, simplesmente não tem por que a gente olhar para Ether nesse momento, sendo que ele está perdendo a sua dominância para o Bitcoin, sendo que ele está se desvalorizando para o Bitcoin. Ou seja, se eu estou vendo na minha análise um bom ponto de compra em Ether, entendo, Ether não vai subir se Bitcoin não subir. E cara, simplesmente eu posso olhar para Bitcoin e tomar essa decisão de compra em Bitcoin e não em Ether. Olha só, quando a gente olha para Bitcoin, por exemplo, a gente está vendo que ele veio no segundo alvo de Fibo do gráfico semanal, que eu comentei na data de ontem com você. Aqui, para mim, é outra região de aporte. Tomei uma decisão de entrada, primeiro alvo de Fibo, tenho decisões de entrada, segundo alvo de Fibo, tenho mais decisões de entrada lá no terceiro alvo de Fibo, que é 0,618. A gente tem probabilidade de vir em 72? Sim, a gente tem probabilidade. É uma certeza plena, absoluta? Se fosse, eu aguardaria para comprar 100% aqui. Como eu não espero o olho da mosca, eu trabalho através de uma estratégia, sim, eu já começo a tomar as minhas decisões de entrada.
Mas eu quero que você entenda que sim, Ether está em um bom ponto de compra. Nesse momento, é um ativo que você deveria olhar para você introduzir ele na sua carteira. Afinal de contas, você não deveria ter Ether até esse ponto aqui. Eu, se não trabalhasse com um jogo de performance, sim, eu compraria Ether nesse momento. Só que como eu trabalho em um jogo de performance e eu entendo que Ether está se desvalorizando perante ao Bitcoin, eu prefiro tomar essa decisão de entrada no Bitcoin. E sim, a gente tem movimentos de reversão nesses ativos para os próximos dias? Acredito que sim, porque nós estamos vendo vários ativos segurando em suporte. Eu quero que você entenda a importância de você respeitar exatamente o capital rotativo. Olha só, se a gente olhar para o capital do Ether, o capital ele está saindo do Ether ainda, que é a linha azul aqui. Se a gente olhar para o capital das altcoins, o capital das altcoins ainda está saindo, a linha roxa ela ainda está caindo. Se o capital está saindo desses dois ativos e a gente vê esse capital fluindo para o Bitcoin, nesse momento não tem por que a gente olhar para nenhum altcoin, não tem Ether, não tem nada, não tem Zippo, não tem Ronin nesse momento. Olha só, a gente pode pegar Ronin, cara, venda lá em 2,40, que coisa linda, né? De 2,40, o ativo está em 93 centavos, mais de 50% de desvalorização. Aqui seria ponto de compra do ativo? Cara, pode ser que sim, pode ser que a gente tenha um candle de reversão com um falso rompimento, divergência no RSI. Caso a gente confirme o candle de reversão, ótimos. Temos um bom ponto de entrada em Ronin ali mais ou menos por $1. Para quem vendeu lá em cima em 2,40, tá mais do que excelente. Só que entenda, o capital ele não está fluindo para as altcoins nesse momento. O capital ele está fluindo para o Bitcoin. Então, nesse momento, o que a gente deve fazer é olhar estrategicamente para o Bitcoin. Sim, é o momento de ser maximalista. Existe um momento de ser shitcoiner, existe um momento de proteger o seu capital, existe um momento de você olhar para Bitcoin, existe um momento de você rotacionar o capital do Bitcoin para as altcoins. Cada momento do ciclo, a gente deve se comportar de uma maneira diferente. Olha só. Se você quiser trabalhar com uma carteira engessada, uma lista de 10 bons ativos, 10 bons projetos, lista de arquiteto, se você quiser trabalhar com isso, meu caro, você vai ver o mercado simplesmente tirando o seu dinheiro. Ele vai te entregar uma alta e em seguida ele vai drenar 100% da alta que ele te entregou. E ele vai drenar um pouco mais. Nesse momento, aquelas pessoas que gostam de bons projetos ou aquelas pessoas que estão com altcoin na carteira, elas têm 30% de prejuízo se ela tiver sorte, porque senão ela está com 60% ou 70% de prejuízo nesse momento. Entenda, não tem nenhum ativo que você deve holdar. Todos os ativos você deve comprar, você deve vender, você deve rotacionar o seu capital, você deve proteger, você deve trabalhar de maneiras estratégicas. Eu te apresento isso daqui todos os dias no canal, todos os dias eu te falo como que é o meu comportamento, como que eu tomo as minhas decisões, para onde que eu estou olhando ali o direcionamento do mercado, para que você entenda que jogo dos investimentos é um jogo de profissionalismo, não é amadorismo, não é oba-oba, não é festinha, não tem quadrinhos aqui atrás, luzes coloridas, não tem nada disso, não tem baixaria no canal, porque nós estamos falando sobre investimentos. É simples, vai lá na Faria Lima e vê se o cara que tá trabalhando na XP, ele tá de regata, sentado de qualquer jeito na cadeira, com um quadrinho atrás dele todo colorido. Não, não é desse jeito que funciona. Dentro do mercado de investimentos, a gente tem que trabalhar de uma maneira profissional. E eu te falo isso porque eu já fui esse cara de comer Ruffles sentado de qualquer jeito, com um quadrinho atrás, e os meus resultados eles só começaram a vir de uma maneira significativa depois do momento que eu comecei a entender sobre profissionalismo nos investimentos, onde eu precisava entregar a minha melhor performance, a minha melhor versão, sentar do melhor jeito, estar com a minha melhor roupa, ter o melhor escritório do mundo, o melhor monitor, para que eu possa olhar, avaliar os meus investimentos e tomar a minha melhor decisão. Entenda, se você jogar isso de maneira amadora, você será um eterno amador. E olha só, por que eu falo das altcoins? Bom, avisos não faltaram. No final do ano eu comentei muito sobre vendas, né? Vendas até mesmo de Bitcoin, o fim do bull market, o fim das quedas aqui. Vejo o alvo que foi sarcástico isso daqui.
mas o fim do ciclo, o topo do Bitcoin e o fim da altcoin season. Comentei muito sobre isso daqui e não é mais o momento das altcoins. Inclusive teve um vídeo recente no canal falando do pior ainda não aconteceu para o Bitcoin. E esse pior está chegando nesse momento. E saiba que daqui para frente você vai ver esse tipo de vídeo aqui no canal. É hora de fazer dinheiro. Comprei 1 milhão em Bitcoin e vou continuar comprando nos próximos dias. O porquê que eu estou fazendo isso nesse momento? Porque eu desci com 90% em caixa em toda essa queda, os outros 10% em Bitcoin e zero, zipo, nadinha em altcoins. Os meus clientes desceram até aqui sem nenhuma altcoin, sem nada, simplesmente com 10% em Bitcoin. O restante tudo concentrado em caixa. Agora eu não posso negligenciar que nós estamos em um momento de compra. Eu acredito que as quedas acabaram? Não, se acreditasse já teria dado all-in. Mas eu vejo que a gente já está sim entrando em momentos de aporte, onde é um momento sim de exposição. E esse é o meu jogo. Eu sei que daqui para frente a gente não vai ter altas infinitas, eu sei que estamos em momentos onde as quedas estão intensas e eu vou te mostrar isso através de indicadores, mas eu também sei que nós estamos em fase de capitulação. Investidor de curto prazo no Bitcoin. Eu sei que a gente está com o Fibonacci Index fechando no dia de ontem em 10. A última vez que a gente fechou em 10 foi exatamente quando a 3AC quebrou. A gente está falando do fundo do ciclo passado. Hoje eu sei que a gente está vivenciando o maior medo, o maior pânico do mercado cripto. Quando a gente olha para esse ciclo, desde quando a gente saiu do fundo, hoje a gente está vivenciando o maior desespero das pessoas, porque as pessoas se alavancaram, as pessoas acreditaram na meme coin do presidente dos Estados Unidos, as pessoas encheram o carrinho, né? Essa frase que elas gostam, encheram o carrinho de altcoins, porque encheram o carrinho de bons projetos, né? Agora essas pessoas estão em pânico, desesperadas, implorando, deitado debaixo da cama, chamando pela mãe. Entenda, você precisa trabalhar nesse mercado de maneira estratégica. Até aqui você deveria ter descido com caixa. Daqui para frente, para mim não é o momento de venda e sim o momento de compra. Daqui para frente eu estou olhando para decisões de entrada, nem que seja entradas para surfar, uma curta movimentação para sair lá na frente. Não estou falando para você que eu estou comprando Bitcoin esperando que ele vá para 150 mil dólares. Não, antes da gente chegar em 150, tem muito chão. A gente precisa voltar acima do suporte de 90 mil dólares, recuperar um novo all-time high para depois a gente falar sobre regiões de 150. Entenda, esse jogo ele tem que ser jogado de uma maneira estratégica. Não vacila, senão você vai ver o seu patrimônio simplesmente indo pelo ralo, beleza? Entendendo que a gente está em medo extremo, entendendo que a gente está tendo altas realizações de prejuízo e na data de ontem a gente teve mais quase 1 bilhão, né, 900 milhões ali realizados em prejuízo, a gente sabe que essas são regiões chaves para a gente poder entrar. Quando a gente olha para o price action novamente, a gente tem regiões de suporte ali, sendo os 80 mil dólares, 79 mil dólares. Aqui, para mim, fechamento de hoje pode ser sim um dia chave, onde eu posso sim tomar novas decisões de entradas em algumas operações. Vou aguardar mais um pouco o mercado se movimentar para que eu possa tomar novas decisões. Afinal de contas, estou tomando decisões nos últimos dias. Se você quiser saber na data de hoje quais serão as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Primeiro link na descrição, ele te direciona para essa página aqui. Basicamente, a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Quando eu estiver comprando, quando eu estiver vendendo, eu vou publicar exatamente dentro dessa plataforma aqui, onde você vai poder ter acesso a isso daqui e tomar uma decisão de copiar e colar o que eu estou fazendo. Clique no primeiro link da descrição, assista esse vídeo que eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão, te explico nessa página que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, um app exclusivo meu, e também dá acesso pelo computador, que é essa plataforma aqui. Aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes. Se tiver qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que basicamente eu, Gui Teles, tomo as decisões, você só copia e cola. Bom, hoje quando a gente olha para as quedas do Bitcoin, a gente está vendo as quedas intensas. As quedas elas estão sendo agressivas, está machucando muitas pessoas, né? Quando a gente olha ali, simplesmente, cara, há uma volatilidade muito forte para baixo. Isso porque Bitcoin está em uma fase de bear market.
Isso daqui significa que é o bear market cíclico e daqui a gente vai cair 2 anos novamente? Não, só significa do mesmo jeito que significa ali para o Ether, em qual fase nós estamos. Aqui, espere que a gente tenha as quedas mais acentuadas. Afinal de contas, nós estamos com a volatilidade alta dentro de uma fase de bear market. Então, entenda que aqui vai ser comum o mercado agulhar, o mercado estopar, o mercado limpar as pessoas nesse momento. Porque é a fase que nós estamos vivenciando agora. Significa que nós não podemos comprar dentro dessa região? Bom, se você quiser usar esse indicador, por exemplo, de uma forma amadora, você pode sim aguardar que a gente volte dentro de uma fase de bull market. Como eu uso ele de uma maneira estratégica, hoje sim eu olho para oportunidades de compra. E nos próximos dias estarei olhando dessa maneira. Novamente, se você quiser saber quais são os pontos que eu estou comprando, quando eu estou comprando, quais ativos eu vou comprar e quando eu vou rotacionar o meu capital, entre para a carteira rumo ao milhão. Entenda, o jogo da carteira rumo ao milhão não vai ser só você saber as minhas decisões de compra de agora, mas é sim você saber as minhas decisões de venda lá na frente, na hora que eu estiver vendendo. Do mesmo jeito que no final de 2024, eu informei todos os clientes da carteira rumo ao milhão para venderem também, ficarem fora das altcoins, ficarem fora do mercado cripto. Se você quiser exatamente todas essas decisões, carteira rumo ao milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!